Estamos no intervalo do programa Urbano das Nações e eu quero falar algo com vocês agora, que estão aí em toda parte do mundo pelo YouTube, ouvindo estas palavras, este vídeo. Quero dizer a você algo que Deus me fez recordar daquela noite quando participei de um culto de jovens e experimentei os efeitos do amor de Deus em minha vida. Pela primeira vez, eu saí do lugar em que eu estava, fui até a frente do altar, fazendo ali um compromisso, uma aliança com Jesus. Deu aquela sensação diferente depois, semelhante a que sentimos quando estamos amando alguém. O mundo parecia ter um colorido especial, e apesar dos problemas que eu tinha serem os mesmos, já não tinha mais tanto peso sobre a minha vida. Parece que tudo eu tirei de letra, com facilidade. Saí dali flutuando, não sei explicar ao certo o que aconteceu na minha vida, mas passei por uma profunda mudança interior. Eu não sabia explicar por certo, mas hoje eu sei que foi o Espírito Santo de Deus que fez isso na minha vida. O novo nascimento. E ali de imediato comecei a empenhar-me para que cada vez mais pessoas pudessem experimentar aquela graça, essa mesma graça. E desde então, grande parte de minha vida ela é empenhada nesse objetivo. Sou feliz vivendo assim e realizo cada vez mais ao perceber que através, por intermédio do meu ministério, Deus está chegando em vários corações de tantas pessoas, dias após dias, em cidades distantes. Isso nos alegra. E porém eu partilho com você hoje uma experiência que é desconcertante, e eu vivia dias atrás, esses dias, enquanto fazia o estudo diário da Palavra do Senhor, que é em Apocalipse capítulo 2 e versículo 10, o Senhor dizendo: conheça as tuas obras e o teu trabalho, sofrestes e tens paciências, trabalhaste pelo meu nome e não te cansastes, porém eu tenho contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta. Eu levei um susto ao perceber que Deus falava diretamente ali com a minha pessoa, naquele versículo da Sagrada Escritura. E eu tenho orado por esses dias, meus irmãos, pedindo a graça de um reavivamento interior. Então, com este propósito, eu comecei a ler, comecei a refletir a respeito da perseverança. E foi quando eu encontrei uma seguinte história verídica e real, muito linda. Conta a história de um homem que se converteu, um religioso. E nos primeiros 5 anos de seu ministério, trabalhando muito, manteve um quadro em uma escrivania, dentro da sua escrivania. E esse quadro dizia assim: preciso ganhar o mundo para Cristo. E ele não podia se esquecer desse objetivo, por isso o quadro estava lá. Nos 5 anos seguintes, ou seja, depois de 10 anos, ele trocou o quadro para ganhe 1 ou 2 para Cristo. Depois dos 10 primeiros anos de seu ministério, o quadro de sua escrivania mudou. Mais uma vez, ele dizia: tente não perder a sua alma. Até que um dia, enquanto ele organizava seu armário, fazendo uma faxina, ele encontrou o primeiro quadro, aquele quadro antigo, escrito: preciso ganhar o mundo para Cristo. E ele ficou indignado, surpreso, ao perceber o quanto havia se afastado da meta e do objetivo que ele havia traçado no início, naquele primeiro amor. E ele fez uma revisão de vida e voltou a colocar o primeiro quadro de volta em sua escrivania. A meta voltou novamente. Houve um reavivamento no coração daquele homem. É só uma história real, mas nos leva a pensar em nossos propósitos de vida, em nossos propósitos de vida cristã, e nos propõe recomeçar. Eu fico pensando nas vezes em que me comprometi diante de Deus a ser melhor, a ser mais fiel, e a partir de coisas simples, levada por inúmeras situações, acabei por me esquecer e distanciar daqueles projetos. Pense agora nas vezes em que você afirmou também, por exemplo: eu nunca mais faço isso, ou ainda, daqui pra frente vou agir diferente, não vou mais permitir isso. Você conseguiu cumprir esse propósito que você prometeu a Deus? A resposta nem sempre é positiva. Ou seja, falta-nos perseverança, falta-nos lutar por isso, falta-nos ter a convicção de atingir essas metas. E é esse um dos graves problemas que afeta a nossa geração atual. Somos constantemente estimulados a buscar o prático, o imediato, o fácil. Tudo que nos custa sacrifício está sendo deixado de lado. Tendemos a rejeitar isso. Até mesmo esperar um pouco mais na fila do banco. Isso ninguém quer mais. Até mesmo cultivar uma planta ou lavar uma roupa à mão, ninguém quer mais. Escrever uma carta na mão, a paciência está curta. A perseverança é uma das mais belas e exigentes virtudes encontradas na vida cristã. É considerada a base para alcançar as vitórias da vida. Aliás, eu acredito que o motivo de encontrarmos tantas pessoas infelizes em nossos dias, frustradas e desmotivadas em nossos dias, está ligado também à falta delas perseverarem na virtude de alcançarem aquilo que elas planejaram um dia na vida. Quem não lutou por conquistar algo não tem muito que comemorar nesse ano novo.
E o problema é que quem deseja perseverar deve saber que precisa renunciar a algumas coisas. O atleta, por exemplo, que pretende perseverar na carreira de atleta, certamente ele vai ter que renunciar ao grande consumo de chocolate, de gordura, de bebida, por exemplo. O cristão, por sua vez, se deseja perseverar em sua carreira como cristão, ele deve lutar pelo bom combate, deve renunciar a tudo que impede ele de viver dignamente como filho do amado Deus. Viver em santidade, viver em fidelidade com Deus, tudo aquilo que compromete ele nesse processo. Inclusive, quando se trata de relacionamentos que são profanos. Não é tarefa fácil, a renúncia sempre causa dor, mas Jesus diz que aquele que quiser seguir ele deve negar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir ele, renunciando, mas só se alcança a vitória nessa vida assim, lutando e renunciando. E eu continuando a ler aqueles versículos de Apocalipse no capítulo 2, encontramos no versículo 13 o seguinte: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Uma renúncia que tem recompensa, ou seja, persevere que vale a pena, seja fiel até a morte e tem uma coroa te aguardando. E tudo isso tem a ver com o primeiro amor, meu irmão, porque sem perseverarmos não conseguiremos manter acesa a chama do amor, da caridade, a chama do avivamento espiritual em nossos corações. E sem o primeiro amor, nada tem sentido na vida. Mergulha de cabeça em Jesus Cristo, assim como você mergulhava de cabeça no Flamengo, no Corinthians, assim como você mergulha de cabeça nesse relacionamento, mergulha de cabeça também na obra de Deus, entra de cabeça na obra de Deus. Você vai ver que há uma recompensa para você também. Talvez as inúmeras atividades que fomos assumindo tenham nos afastado da meta e de nossos primeiros propósitos, mas Deus nos oferece a chance de recomeçar. E este é o momento, lembrando que o Senhor está muito mais interessado em nosso coração do que nas obras que realizamos em nome dele. Façamos uma revisão de vida e deixemos nos conduzir pelo amor de Deus. E eu venho aqui propor a todos nós vivermos uma experiência como aquele homem do quadro. Vamos organizar nosso armário interior, procurar o quadro onde nosso primeiro propósito está escrito. O que você disse a Jesus quando decidiu pelo novo nascimento? Ah, Jesus, eu quero ser fiel, ser mais seu, ter uma comunhão, viver mais em santidade. Você sabe. Encontre esse quadro de volta. E quando encontrar ele novamente, tenha a coragem de colocá-lo de volta na nossa escrivania do seu coração. Retoma com coragem o seu propósito, aquele propósito inicial. Se dermos os primeiros passos com decisão, o Senhor nos ajudará a perseverarmos com o resto. Eu e você estamos juntos nessa meta, com o programa Avivando as Nações nesse início de ano. Não desista de lutar, porque o Senhor não desiste de você. Recorde que você precisa voltar ao primeiro amor. De tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conceitos, valores eu quero reconstruir.